consultoria financeira, responder a dúvidas. Então, durante a semana, o pessoal vai mandando, né, vai perguntando, e agora é a hora de responder, de detalhar melhor, ok? Então, vamos lá, a primeira pergunta, hoje vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo que a sexta é quase 7, tá? Então, isso aí dá mais ou menos meia hora. Vamos lá, então, a primeira pergunta é: como poupar para a aposentadoria com juros baixos? Essa é a pergunta que hoje todo mundo está se fazendo, né? Quem é gestor de investimentos, gestor de recursos, quem investe dinheiro pensando na aposentadoria, né, a longo prazo, essa é a pergunta que está todo mundo correndo atrás. Por quê? Antes, a taxa de juros brasileira sempre foi muito elevada, né, acima de 2 dígitos, principalmente. Então, a gente está falando de mínimo 10% ao ano. Mesmo com uma inflação alta, a gente conseguia ter um ganho financeiro de forma mais ou menos fácil, né? Deixava o dinheiro lá. O mais comum é emprestar ou para banco ou para o próprio governo federal e ele vai pagando os juros aí. E aí, se tinha um juro alto, era muito mais fácil, né? Só para ter uma ideia, comparando essas duas situações. Uma taxa de juros, uma taxa de rentabilidade, de lucratividade de 5% ao ano, que antes era uma coisa mais ou menos fácil, tá? Isso vai me dar em 40 anos, já descontando aqui a inflação, né? Peguei uma taxa um pouquinho menor, R$1,5 milhão, tá? Lá na frente. Com R$1,5 milhão, já é mais difícil aposentar com a taxa de juros baixa, tá? Até tem um vídeo, já vou falar sobre isso. Só pra gente pegar um exemplo, então. Taxa 5% ao ano, R$1,5 milhão, tá? Deixa eu tirar aqui o WhatsApp para você barulho. E, só para ter uma ideia, se eu aplicar, em vez de 5% ao ano, uma taxa de 1,2% ao ano, que é mais ou menos o que está pagando hoje, até um pouco menos, dá R$615 mil. Então, é menos da metade do que daria, tá? Isso é um desafio enorme, gigantesco, para quem está poupando, pensando na aposentadoria. Aí pode pensar assim, mas eu faço uma previdência privada, eu tenho um plano lá, boto num fundo de previdência e eles que resolvem isso. Não é bem assim. Depende do fundo que você colocou, existe um regramento onde ele não pode se expor, não pode correr muitos riscos, então naturalmente vai ficar nesse juro baixo aí, tá? Depende muito de qual fundo você está investindo, tá? Então, assim, existe uma solução para isso? Existe na teoria. Se a gente for pegar países desenvolvidos, que a gente chama de economia mais madura, né, que já há bastante tempo trabalham com juros mais baixos, eles possuem o investimento em renda variável, então sai da renda fixa, né, sai do investimento somente em juros e parte para investimento em negócios, que eu chamo. Como assim investimento em negócios? Investimento em ações de empresas, investimento em fundos imobiliários, investimentos em fundos multimercado, né, que vão buscar um outro tipo de investimento, tá? Uma outra modalidade. E, analisando o passado, investir em renda variável tem uma rentabilidade melhor nos países onde a taxa disciplina e procurar alternativas novas, procurar especialistas em investimento. Não adianta dizer assim, então procura, faz um curso, né, se especializa nisso, a não ser que seja a tua ocupação principal, investir é uma coisa ou estudar para investir, para buscar uma rentabilidade melhor, é algo que leva tempo, exige bastante conhecimento, bastante prática, né? Então, eu não sou muito a favor, assim, de dizer para a pessoa, não, estuda e tal, investe meio por conta. A não ser que goste bastante dessa área, também é uma opção, né? E tenha tempo, né? Enfim, fora isso, eu procuraria alguém especializado nesse assunto, tá? Para buscar uma montagem do investimento um pouco melhor, tá? Que busque uma rentabilidade maior. Entrando nesse assunto de aposentadoria, eu fiz um vídeo que acho que essa semana vai sair, tá? No YouTube, nas redes sociais, enfim, que é
justamente sobre a aposentadoria, a dificuldade que vai ser se aposentar daqui para frente, especialmente quem está começando agora, tá? Então, não vou entrar tanto em detalhe aqui, mas lá eu falo bastante dessa parte, e é uma coisa a se pensar bastante, tá? Bom, pergunta número 2. Essa aqui é bem legal. Sou um pequeno investidor, não diz quanto que ele investe, mas sou um pequeno investidor, não sei o que pode ser esse valor, porque é muito relativo, né? Mas, enfim, preocupado com mudanças climáticas. Legal. Como elas podem afetar os meus investimentos e como investir de acordo? Olha, eu não tenho, assim, o conhecimento aprofundado de dizer o quanto que a mudança climática pode afetar, né, tal empresa, tal investimento, né? Isso aí, eu precisaria saber onde que está esse investimento, o que é exatamente, para ter uma ideia, né? Mas, por exemplo, petróleo. Petróleo é uma coisa que tende a acabar, né? Uma hora isso não vai ser mais sustentável e tal. Já não é sustentável, acredito eu, mas ainda existem muitos postos e tal, talvez dure aí mais 20, 30 anos, tá? Então, eu teria que analisar exatamente o que tipo de investimento a pessoa está falando aqui. E aí, o interessante é o seguinte, bom, como investir de acordo? Aí já é uma coisa que eu posso responder com mais exatidão, tá? Pelo que eu entendi da pergunta aqui, ela está preocupada, ela tem uma preocupação com as questões climáticas, questões ambientais e quer investir de acordo. Isso é uma coisa que está engatinhando ainda no mercado financeiro, mas que já existe e tem opções, por exemplo, de eu que tem uma preocupação maior com o meio ambiente, com a questão da sustentabilidade, tá? Ah, que empresas são essas? Existe a própria... eu vou até ler aqui que eu separei, porque está muito claro ali, ó. É um índice de sustentabilidade empresarial, uma ferramenta que compara as empresas, enfim. Lá na Bolsa de Valores, ela que monta essa carteira, tá? Sobre o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Então, vai além da questão da sustentabilidade ambiental, vai em questões sociais e tudo mais. Então, aqui também amplia o entendimento, vamos dizer assim, tá? Bom, legal, gostei. Então, eu sou um investidor que me preocupo com essas coisas e quero que meu dinheiro esteja relacionado a essas questões aqui. O que eu posso fazer que dê menos trabalho de forma prática investir nessas empresas? Existe um fundo chamado ISUS, tá? É um fundo que você pega o seu dinheiro, coloca nesse fundo e ele vai distribuir nessas empresas que a Bolsa de Valores já pré-selecionou, que estão aí mais de acordo com essa questão. Se você comprar uma cota, você vai estar comprando, investindo em todas essas empresas que fazem parte desse índice. Então, isso é uma maneira bem prática. Aí, mais específica, uma parceria da Bolsa de Valores brasileira com o BNDES e pegou algumas empresas que fazem parte do índice IBRX50. O que é IBRX50? As ações mais negociadas, as 50 ações mais negociadas, tem um critério lá que se utiliza, não vou entrar no detalhe aqui, é as 50 maiores empresas do índice do Brasil, tá? Resumindo, que tem práticas transparentes, talvez não sejam boas, mas transparentes, em relação às suas emissões de gases de efeito estufa, tá? Gostei desse também, quero investir nesse fundo aí que as empresas são mais responsáveis na questão ambiental. Como é que eu faço para investir? Tem que procurar o fundo de índice de ações, o fundo de investimento, ECOO, de eco, né? Que são mais responsáveis socialmente e tudo mais, tá? Então, a pergunta, acho que está respondida. No Brasil seria isso, tá? Mas, assim, mais oficialmente, né? Esses dois índices, o ISUS e o ECOO. Então, são fundos de investimento que investem em empresas ambientalmente responsáveis, tá? Então, a Bolsa já separou essas empresas para a gente não precisar ficar pesquisando. Existem outras iniciativas, as quais eu tenho pesquisado bastante, iniciativas relativamente novas e mais alternativas,
por exemplo, não, eu quero ir lá e financiar direto uma empresa menor, que está ligada a questões ambientais, uma empresa que recicla lixo, uma empresa que tem uma plantação orgânica, né? Empresas que têm essa preocupação ambiental mais forte, tá? Aí eu estou falando de investimentos fora da Bolsa de Valores, tá? É um assunto bastante amplo, então eu não gostaria de entrar nesse assunto agora, assunto para outro vídeo, dá para fazer um outro vídeo só sobre isso, se houver interesse, né? Porque eu acho bem legal, acho uma iniciativa bem interessante, é muito novo isso aí, até para o investidor mesmo, eu que pesquiso bastante novidade, eu gosto muito de novidade, né? Investimentos, assim, coisa nova que está surgindo de investimento e tal, isso é uma coisa que está surgindo, está começando a aparecer, mas ainda recém que foi criada uma lei em 2016, se não me engano, que a gente pode fazer parte de empresas, de startups, né, que não estão na Bolsa de Valores, mas também existe uma gestão de risco por trás, não é uma coisa assim tão simples, tá? A gente não pode também ser ativista, investidor ativista, acho bem legal, mas tem que ter um cuidado com o seu dinheiro, né? Então, se quer doar, doa, mas se quer investir, aí já exige um conhecimento um pouquinho mais sofisticado. Mas, como eu falei, eu teria que aprofundar bastante esse assunto aqui, não é o caso, né, dessa resposta aqui, tá? Terceira pergunta. É possível planejar as finanças sem se surpreender? Resposta, acho que a resposta é não. Não tem como. Por mais que a gente planeje as finanças, coloque tudo certinho no papel, né? O que vai sobrar, o que vai faltar, de onde é que vai sair, onde é que eu vou botar, tá? Por mais que eu pratique isso, é difícil, é impossível não se surpreender em algum momento da nossa vida, tá? O que é possível fazer, então? É possível a gente se surpreender menos, a gente estar menos sujeito aos acontecimentos do dia a dia. E certamente vão acontecer. A gente está vivendo justamente um momento que é esse. Quem que ia imaginar lá em 1º de janeiro, quando virou o Réveillon lá, que hoje a gente estaria totalmente da vida ao avesso? Não tem como prever, isso é impossível, tá? Como é que a gente faz para se surpreender menos, tá? Ou para ser mais precavido nesse sentido? Vamos lá, alguns pontos. Primeiro deles, reserva financeira, que é o assunto aí que a gente quer fazer um investimento rentável, sofisticado. A primeira pergunta que eu faço é: já montou a tua reserva financeira? Já tem lá um colchão, né? Não é guardar dinheiro no colchão, né? Tem uma reserva para emergências, para passar um tempo difícil, já estruturou isso, já tem esse dinheiro guardado? Pois ainda não comecei, não tenho. Então não te preocupa com investimento, não te preocupa com rentabilidade, te preocupa em primeiro fazer essa reserva lá, que é o que vai te dar tranquilidade e segurança para seguir investindo, tá? Acho que esse é o primeiro ponto, é o essencial. Sem isso aí, a gente não vai a lugar nenhum, tá? O que mais que existe, né, além do planejamento, do orçamento? E vídeos de orçamento, a conscientização das pessoas sobre a importância de um seguro. Mas eu tenho seguro do carro. Legal. Mas geralmente o seguro do carro é uma coisa que já está mais no dia a dia, assim, mais comum. Mas ele nem é tão importante quanto, por exemplo, um seguro de acidentes, né? Um seguro residencial. O seguro residencial é algo extremamente barato e que, poxa, se qualquer problema que der na casa, um incêndio, uma coisa, cara, eu devasto a minha vida financeira, né? E é um seguro tão barato que compensa, muitas pessoas não têm. E outro, que eu já falei, o seguro de acidentes. Eu sei, eu trabalho diretamente com isso, a gente conversa com as pessoas, a gente alerta, mas entra por um ouvido e sai por outro, porque eu não sei, tá? Um que outro que a gente consegue convencer que é importante, tá? O que esse seguro faz, em tese? Em tese não, o que ele faz? Vou um exemplo, assim, existem vários tipos, né? Mas vou dar um exemplo bem comum. Como é que eu trabalho? Eu, Roberto, como é que eu trabalho? Eu trabalho basicamente no computador. Então, eu preciso digitar e eu preciso enxergar, né? Ouvir, lógico, né? Tem essas funções básicas aí.
Cara, eu consigo fazer meu trabalho se eu sofrer um acidente ou tiver uma doença e eu não conseguir enxergar mais, por exemplo. Ah, mas que tragédia. Cara, isso aí é a probabilidade é a mesma de ter um coronavírus, né? Sei lá, a probabilidade é baixa, mas se acontecer, eu tô ralado, tá? Então, pô, ou então, cara, deu um acidente, perdi as mãos. Então, o seguro ele te dá um dinheiro, né, para tu conseguir. Não é que vai salvar a tua vida, não é que tu vai ficar milionário com um acidente, mas vai te dar um tempo, vai te pagar uma indenização, para tu ter um tempo para pensar, né? Bom, agora, putz, eu estou nessa situação agora complicada. O que eu vou fazer, né, nesses 1, 2, 3 anos que eu não vou ter, que eu vou ter que me adaptar a esse novo jeito, né, para seguir adiante. Então, seguros extremamente importante no planejamento, geralmente custa barato, geralmente o pessoal não faz. Porque eu tenho muita curiosidade de saber melhor, tá? Nunca, 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 nunca gastar ou fazer um orçamento ou ter uma previsão de gastos igual à nossa renda, tá? Nunca, jamais, sempre planejar da aposentadoria, né? Já e guardar um pouquinho, fazer planejamento para aumentar a renda também. Então, puxa, quero aumentar a minha renda, ou melhor, quero ganhar mais. Qual é o planejamento que eu tenho para fazer isso acontecer? Existe algum plano? Pensei alguma coisa ou estou esperando cair do céu? Tá? Então, isso também é planejamento. Não é só, é só gastar menos e ganhar, é só gastar menos do que ganha. Não, tem que ter uma estratégia para ter um aumento de renda ao longo do tempo. Tá? Se entrar na zona de conforto, estou confortável nesse ponto aqui, pode acontecer de ser surpreendido lá na frente, com uma demissão, com um problema, uma crise econômica, tá? Então, tudo isso são maneiras de fundo de renda fixa, com taxa de administração de 1% é caro. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é um fundo? Bem, bem rapidamente. Um fundo, basicamente, eu pego o meu dinheiro, eu e várias pessoas, tá? Pegamos nosso dinheiro, entregamos na mão de um gestor de investimentos, e esse cara, existe uma pessoa física, uma pessoa, vai, claro, tem comitês, tem todo um regramento, né? Vai administrar o nosso dinheiro, vai nos dar uma rentabilidade e vai tirar uma parte para ele, que é essa taxa de administração. É como se a gente estivesse pagando por um serviço. Até tá ligado principalmente à taxa de juros de investimentos ao governo federal, tá? Que aí a taxa Selic não vai fugir muito disso, tá? Ou existem outros títulos ligados à inflação, títulos de crédito privado, que é quando empresta para empresas. Existe mais opções, tá? Mas 1% de administração, essa pergunta aqui é um pouco difícil de responder, porque eu preciso saber exatamente que tipo de fundo é esse. Mas, via de regra, de maneira genérica, geral, tá tendo que olhar o caso a caso, mas via de regra, sim e caro. 1% hoje. Pensa bem, pô, taxa de juros hoje, taxa Selic, que é a taxa básica de juros, tá? Ela está quanto hoje? 3,75% ao ano. Se o cara vai me pegar 1% disso, é praticamente 25% do rendimento, só para ele administrar. A não ser que esse fundo invista em outras alternativas de investimento que não estão tão ligadas a esse 3,75 ao ano. Ele vai conseguir 6% ao ano, vai conseguir 7% ao ano. É possível com renda fixa isso? É possível. Não é fácil, mas é possível. Então, eu preciso olhar onde é isso de gestão de investimentos. Esse 1% é isso. Eu tenho todo o direito de chegar lá no meu gestor, né, e dizer, olha, cara, tu não tá entregando, o teu resultado é ruim, a tua rentabilidade é ruim desse fundo, eu vou ter que procurar outro fundo, tá? Então, de novo, aqui teria que olhar caso a caso, mas 1% em termos gerais, sim, é caro, ok? Próxima pergunta. Se meu impulso é sempre pegar novos empréstimos. Problema comum, muito comum. Por onde começar? Pergunta difícil, tá? Primeira coisa, não consigo me organizar financeiramente. Como é que eu começo? Anotando as despesas. Anotando as despesas do mês, vendo quanto que está gastando,
vê quanto é que está recebendo por mês e vê se a conta fecha. Esse é o primeiríssimo ponto. Tem um vídeo meu já no YouTube, acho que é o penúltimo que eu lancei ali, que eu monto um orçamento em 30 minutos. Então, eu pego uma planilha de Excel lá em 30 minutos, eu monto uma planilha, tá? Que é registro de gastos. Eu mostro como é que faz um orçamento bem rápido, bem simples, bem fácil. Eu começaria por aí, primeiro ponto. Já a questão de sempre pegar novos empréstimos, aí existe uma lógica, tá? O que a gente tem que entender? Qual que é a origem desse empréstimo? Qualquer empréstimo que a gente vai fazer tem uma origem. Ou é uma necessidade, ou é um desejo. Ou é uma necessidade, ou é um desejo, tá? E a necessidade, ela pode ser de dois tipos, tá? Vamos lá. Ela pode ser positiva, ou seja, putz, eu preciso de um carro para trabalhar. Eu preciso, eu não tenho outra escolha a não ser comprar um carro e eu não tenho o dinheiro todo. E eu preciso para trabalhar e tal, eu não tenho outra saída, eu tenho que fazer um empréstimo, né? É uma necessidade positiva. Qual que é a negativa? Putz, faleceu alguém da família, tive um problema lá com meu filho, sei lá, qualquer situação que não depende tanto da gente, um infortúnio, né, um azar, né, resumindo, é um azar, e que aconteceu e eu fui pego desprevenido e tenho essa necessidade, eu preciso desse dinheiro por algum motivo, e também não tenho, então é uma necessidade negativa, porque a origem não é muito boa assim, tá? Então, lá, necessidade, dois tipos, e desejo. Via de regra, geralmente, o desejo é evitável. Desejo é evitável. Eu consigo, com uma certa força, provavelmente, essa pergunta aqui, de sempre pego novos empréstimos, eu suponho que seja desejo, tá? E aí, claro que a história aqui seria um pouco mais longa para responder, mas eu vou trazer um exemplo só. Se esse cara, se é um desejo, é evitável. É um desejo de curto prazo. Geralmente é um desejo de curto prazo. Eu quero ir comprar alguma coisa, eu quero fazer uma viagem e tal, para hoje, para amanhã, para semana que vem. É uma coisa de curtíssimo prazo. Ponto. Então eu tenho uma balança onde de um lado eu tenho o curto prazo. Para eu não fazer o curto prazo, de modo que eu não precise fazer esse empréstimo, tá? Para eu não gastar nesse curto prazo aqui, porque o nosso cérebro é de curto prazo. A gente nasceu com um cérebro que pensa em curto prazo. Pensa no hoje, pensa no amanhã, na semana seguinte, no máximo no mês que vem. Tá? Eu preciso ter o outro lado da balança pesando também. O que é esse lado da balança que está pesando? É o longo prazo. Qual é o projeto de longo prazo que eu tenho? Qual é o desejo de longo prazo que eu tenho que tem que ser tão ou mais forte que o meu desejo de curto prazo? Se eu não tiver isso bem claro, a minha tendência é sempre optar pelo curto prazo, porque é uma gratificação imediata, é uma coisa que eu faço aqui. Então, meu desejo de longo prazo ele tem que ser tão forte que eu me discipline a não fazer o curto prazo, a não forte, algo maior. Puxa, eu dar uma entrada numa casa própria, que é meu sonho, eu me planejar para ter um filho, 2 filhos, é uma viagem para o exterior que vai ser transformadora para mim, é abrir uma empresa, é fazer um curso mais caro, tá? É algo que é forte para nós e que vale a pena, né? Vale a pena eu deixar de consumir no curto prazo, deixar de tomar esse empréstimo de curto prazo para focar, para guardar esse dinheiro para longo prazo. E geralmente, se for fraco, não vai compensar a balança. Então lembra, sempre lembra da balança. Tem a balança que tem o curto prazo e tem o longo prazo. Se tu pesar só o curto prazo, vai sempre gastar o teu dinheiro, né, com desejos imediatos e não vai conseguir
se organizar para não pegar esse empréstimo de repente, tá? Eu até posso entrar num assunto, eu vou falar bem rapidinho aqui. Não vou falar, que já estamos 32 minutos. Vou deixar para um outro vídeo aqui, que é o meu novo livro que eu estou escrevendo. Renda, onde investir, tá? Bom, a restituição de imposto de renda está na época já, né? O governo prorrogou até junho, se eu não estou enganado, mas quem quiser ir fazendo já pode fazer. E até onde eu li, o governo ia manter os prazos de restituição mais ou menos normalizados, tá? Então, essa pergunta, restituição geralmente não é um valor muito alto, né, que a gente recebe de volta, né? A gente faz lá a declaração, a gente pode ter um imposto a pagar ou a receber de volta uma parte. E geralmente dá o quê? Não dá um salário, geralmente dá 20% no salário, 30%. Onde investir? Cara, eu precisaria analisar, né, a realidade da pessoa, o que ela está precisando. Eu vou supor aqui que a pessoa ela tem algum tipo de empréstimo tomado, né, algum empréstimo que ela está pagando lá, que está pagando juros. Então, eu vou, uma sugestão, amortizar neste empréstimo, tá? O outro terço vai reforçar a sua reserva financeira, ok? Então, reforça lá a reserva financeira, ou se não tem ainda, começa a fazer com esse valor. Ah, mas é R$100. Não interessa. Começa, que aquele começo ali é o que vai dar força para continuar, ok? E o outro terço, investe em alguma coisa que vai te fazer melhorar a renda. Então, faz um curso, faz um treinamento, ou guarda para fazer isso, tá? Mas o ideal seria investir em alguma coisa que vai melhorar a tua renda, tá? Seja um livro que vai te agregar um conhecimento no trabalho, tá? Enfim. Então, uma divisão bem simples seria isso. Um terço, reduzir os empréstimos. O outro terço, começar ou fortalecer a reserva financeira. E o outro terço, investir em algo que melhore a renda, tá? Curso, livro, geralmente é conhecimento, tá? Responder, que é o seguinte: comprei um imóvel na planta que será entregue em um ano. É uma pergunta que eu recebi lá pelo LinkedIn. Comprei um imóvel na planta que será entregue em um ano e pouco. Primeira dica já. Provavelmente não vai ser na data que disseram, tá? Tem lá que tu concorda com atraso. Não sei se tu leu, mas tá lá, tá? Mas ok. Também fiz a venda de um veículo, ok, legal. E gostaria de aplicar o dinheiro da venda, tá? Legal. Além de guardar mais um valor mensal por mês para incrementar o valor da entrada antes da entrega das chaves. Entendi. Então, na verdade, não quer incrementar o valor da entrada, quer amortizar. Quando a gente compra na planta, existe um saldo financiado, não sei se foi bem explicado quando compra lá, existe um saldo financiado, né, que ele vai corrigindo. Geralmente eles não põem juros, eles põem INCC. Tá? INCC é um índice de correção lá, na prática como se fossem juros, tá? Que dá mais ou menos 4, 5% ao ano. Então tem um custo correndo lá, que não é legal, tá? Mas ok, também não é nada muito exorbitante. Então, ele quer investir um valor e guardar mensalmente para Jair 1 ano e 3 meses. Confesso que a atual situação econômica deixa na dúvida do que seria mais prudente. Como assim? Eu teria que saber se a pessoa tem mais algum dinheiro aplicado ou não, tá? Eu vou supor que não. Vou supor que não tem mais dinheiro aplicado. Foi só essa venda desse veículo aí que ele tem, tá? Do ponto de vista racional seria pegar esse dinheiro e já amortizar no saldo financiado lá do imóvel, tá? Porque não vai ter nada melhor que o INCC, provavelmente, para investir agora sem risco, tá? Então, do ponto de vista racional, seria já amortizar, já antecipar esse saldo financiado lá na construtora, ok? Mas eu também não gosto, eu sou uma pessoa que não gosto de ficar sem nada investido. Ter pelo menos uma parte investida, tá? 1 ano e 3 meses, não dá para fazer muita coisa, muita mágica, tá? A taxa de juros como um todo, 0,65, isso não vai, se a gente fizer um cálculo de 1 ano e 3 meses, eu até fiz um cálculo esses dias, eu fiz um stories que eu calculei.
botei para 5 anos, valor de 5 mil em 5 anos, investindo numa rentabilidade, um investimento dava 15% a mais, uma coisa assim. Cara, dava R$200 de diferença em 5 anos. Então, não é por aí mais, tá? A renda fixa hoje ela não tem tanta diferença a mais, se a gente for colocar na ponta do lápis. Então, eu não correria nenhum tipo de risco com esse dinheiro aqui, zero risco, tá? Os mais comuns não tem erro, tá? LC e LCA não vai ter imposto de renda, então pode colocar num prazo de 1 ano, depois que fechar 1 ano, resgata esse investimento e deixa lá num CDB, uma aplicação conservadora, sem problema nenhum. Então, esse prazo, 1 ano e 3 meses, o que eu faria então? LC e LCA de 1 ano, de 12 meses, não pode mexer no dinheiro, então cuidado, tá? Mas eu gostaria também de saber melhor esse saldo financiado, como é que está sendo a correção dele, tá? Resumindo a ópera aqui, o que dá para fazer? Supondo que o valor financiado lá na construtora é INCC, e o INCC não é tão baixinho assim, eu pagaria metade do valor da venda do veículo e amortizaria já. Outra metade, LCI, tá? Ou LCA. Letra de crédito imobiliário, sem imposto de renda, para 1 ano, tá? E esse mensal, cara, vai guardando. Deixa num CDB, deixa lá, vai guardando. Não sei, supondo que não tem mais nada investido, tá? Então esse mensal vai deixando num feijão com arroz ali, um CDB mesmo, sem risco, tá? Melhor coisa, assim, do ponto de vista de segurança, tá? E o imóvel, cuida bem, tá? Então, é um momento de ser conservador, é um momento que tem muitos gastos para frente. Então, esse dinheiro mensal aí, deixa num arroz com feijão, um CDB mesmo, tá, do teu banco lá, que não vai... A rentabilidade aqui é secundária, ok? Tranquilo? E dá uma olhadinha na questão do contrato lá, do saldo financiado com a construtora, qual é a correção desse contrato aí, porque tem uma dívida lá com a construtora, tá? Vê se não é muito alto, então vale a pena fazer uma quitação um pouco maior. Feito, galera. Nos estendemos um pouquinho, 41 minutos e 30, mas acho que foi bem proveitoso, tá? Obrigado. Terça-feira que vem, dia 21 é a live, daí eu trago notícias e fatos comentados, tá? E faço relação com as nossas finanças pessoais. Bacana? Vamos ver alguma pergunta aqui, no ao vivo. Deixa eu fechar aqui. Não, tem só a minha frase lá. Boa noite, teste de áudio e andamento. Deu tudo certo, espero. Tá bom? Valeu, então. Encerrando a transmissão. Uma boa noite. Fique em casa se puder. Se não, lógico, né? Adquirindo conhecimento, se fortalecendo para a hora que tudo isso voltar ao normal. Bacana? Valeu!